Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. E nada mais importante hoje do que saber sobre infectologia, com uma pessoa que tem 29 anos de profissão. Ele é médico infectologista, amigo meu, trabalhamos junto dentro de um importante hospital aqui de Jundiaí. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Max. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. É um prazer enorme aqui estar hoje prestigiando esse evento aqui, né, que está cada vez mais ganhando audiência. E a gente estava conversando aqui, eu e o Marcelo, pensando há quanto tempo a gente se conhece. E a gente percebe o quanto tempo passa rápido demais, né? Exatamente. Mas é uma amizade gostosa, de muitos e muitos anos aí. Eu tinha 17 anos, trabalhava com meu pai dentro do hospital, e aí eu conheci o Fernando Max. E aí depois eu acabei fazendo a microbiologia, a gente ajudou nas infecções hospitalares, beta-lactamase positivo, estafilococcus resistente a óxido, aí foi aquilo, tudo que a gente não vai entrar nessa parte técnica. A gente hoje vai fazer a parte prática. Por que a parte prática? Hoje a gente sabe que quando alguém procura infectologista, é porque é bucha. Porque infectologista, o cara já está com uma infecção. E hoje, né, nós temos tantas infecções, desde HIV, sífilis, furúnculo, herpes tipo 1, tipo 2 e várias outras infecções que acabam chegando no Fernando Max. Inclusive, eu já cheguei até com um abscesso de uma injeção que quase deu burnier, é isso? Que desceu cheio de pus, a infecção e tal. Então, nós vamos bater papo hoje e focado um pouco na nossa saúde pública, né? O que o Brasil passa hoje, né? A situação, o nosso país existe público A, B, C e D, né? Nós sabemos das boas coisas que o SUS tem e também as limitações que o SUS tem, né? E uma das questões, já entrando no bate-papo hoje, da questão de saúde pública, é a sífilis, né? A sífilis sempre foi uma questão de saúde pública preocupante. Inclusive na saúde ocupacional, né? Sempre se pede, né? Geralmente o padrão é hemograma, VDRL, que é o teste para sífilis, coprocultura e PPF, que é parasitológico. Então já existe uma rastreabilidade em cima disso. Mas a sífilis tem aumentado nesses últimos tempos, né? Você que é infectologista e está no dia a dia, tanto no consultório particular, como também você trabalha em UBS, não é isso? Isso, perfeito, Marcelo. Então, a gente tem percebido, né, já há alguns anos que as infecções sexualmente transmissíveis, né, que a gente chama de ST, em especial a sífilis, né, ela sofreu uma epidemia, né, nesses últimos anos, assim, de forma bastante preocupante. E ela se torna ainda muito mais preocupante quando a gente detecta ela na gestante, né, porque você não tem tempo hábil, né, para esperar se o teste vai confirmar ou não. Então, quando você tem um teste positivo numa gestante, a primeira coisa que você tem que fazer é tratá-la. E quando a gente fala em tratamento de gestante, isso inclui necessariamente, né, que você trate o seu parceiro, porque você não pode simplesmente tratar a gestante e não tratar o seu parceiro. E aí depois é que a gente vai estar confirmando, né, se aquele teste que deu positivo realmente é um teste, né, que está mostrando que ela está com uma infecção atual ou se é só uma cicatriz sorológica, que a gente chama, né, uma cicatriz de uma infecção anterior que ela teve, de sífilis. Então, como não existe um risco muito grande, né, dessa bactéria passar para o bebê, então a primeira coisa que a gente faz é tratar. Depois a gente vai ver se realmente se trata, né, de uma infecção que vai ser confirmada ou não. Preservar a vida do bebê, né? Sempre. É vital. Mas a gente vê também... teve um período também que teve dificuldade de penicilina, né? Ou não teve esse período que teve um pouco de dificuldade a gente teve uma época, né? De importação? Isso, teve dificuldade de importar a matéria-prima, né, da penicilina. Isso. E aí a gente teve que estar utilizando outros antibióticos, né, como, por exemplo, a ceftriaxona, doxiciclina, né? Foi uma época bem estressante, né? Porque a gente sabe que o antibiótico que melhor funciona para sífilis ainda é a penicilina. No tratamento de sífilis positivo, qual que é o tratamento? Qual que é o que é o padrão? Por exemplo, um paciente está sífilis positivo, confirmou. Qual é o tratamento para uma sífilis positivo? Um paciente com sífilis positivo? Então, o protocolo. Isso. Então, a gente divide a sífilis, né, sempre que possível, né,
em sífilis de forma aguda da doença e a chamada forma latente, né, e as outras formas, né, que a gente chama de crônicas aí. Então, quando a gente detecta na fase aguda da doença, né, você vai fazer duas injeções, né, de penicilina benzatina, né, a nossa temida bezetacil, né? Grande maioria das pessoas já deve ter tomado bezetacil. Mas eu ainda não, graças a Deus. Eu já tive várias experiências. Tá. Então, é um antibiótico, né? Ele vai ter que tomar duas injeções, né, da bezetacil, de acordo com a fase, né, que a gente classificou em que ela se encontra da doença. E na gestante, geralmente, a gente faz mais de 2 doses. A gente faz em torno de 4 a 6 doses. Ou seja, ela vai tomar duas doses, né, uma em cada local, né, da nádega, do glúteo. Depois de 7 dias vai tomar mais 2 e depois de 7 dias vai tomar mais 2. Então são 3 semanas de tratamento que a gente faz para a gestante. Certo. Tá. Então, com isso a gente garante, né, que independente da forma, né, se a gente não tem certeza em que fase da doença a gestante está, a gente vai garantir que esse tratamento foi feito de forma adequada. Né? Isso é registrado no cartão da gestante, para que quando ela for até a maternidade, os médicos lá, os obstetras que estão atendendo, possam estar confirmando que ela foi tratada de forma adequada. E muitas vezes também o ginecologista anota, né, no cartão que o parceiro foi tratado, né, porque se não tratou, a gente não considerou. Se o parceiro não for tratado, a gente não considera essa gestante tratada de forma adequada. Né? Então trata-se os dois, no caso da gestante Sim. e no caso dos outros casos também, mas gestante Sim, especialmente trata-se os dois. Especialmente trata-se os dois. Porque senão acaba se recontaminando, não é isso? Exatamente. É importante também, quando a gente consulta um médico, ser franco, ser verdadeiro, né? O doutor Fernando sabe disso. Então, você está lá, às vezes fica envergonhado, às vezes saiu à noite, não se cuidou, né? Às vezes espera aparecer uma lesão peniana ou uma coisa mais aguda para procurar ajuda. Quando a pessoa tem uma exposição de risco, uma relação sexual, né? E não se preservou, e ele está preocupado se pegou alguma doença. Então, sei lá, foi para alguma festa. Qual é o procedimento? Então, por exemplo, o que ele faz, passo a passo? Por exemplo, vamos supor que semana passada a pessoa saiu com alguém e não se preservou. Qual é o procedimento? Já pode fazer o exame, vai descobrir alguma coisa, tem que esperar um pouco de tempo? Como que funciona isso quando a pessoa já chega com essa aflição? Então, é assim, né? Os exames que a gente realiza para detectar essas doenças, né, que são sexualmente transmissíveis, normalmente a gente utiliza as chamadas sorologias. Ou seja, você vai fazer a pesquisa dos anticorpos no sangue da pessoa, né, para aquela determinada doença, para saber se ela foi realmente exposta ou não. Certo. E os anticorpos aí só vão passam a ser detectados no sangue depois de 2 semanas após ela ter sido exposta. Certo. Então, assim, para a gente poder saber se realmente ela foi infectada, você vai ter que aguardar. A recomendação hoje é fazer depois de 30 dias, né, da exposição, para poder, né, conseguir fazer um diagnóstico. Mas assim, em caso de uma exposição, ou seja, de sexo sem proteção, é importante as pessoas saberem que hoje existem medicamentos que você pode utilizar, por exemplo, para evitar que essa pessoa seja infectada pelo HIV. Né? Então essa medicação ela é gratuita. Só que para ela funcionar de forma adequada, a pessoa tem que procurar atendimento médico em até 72 horas após a exposição, após o sexo, né? Um rompimento de preservativo, ou ela não usou o preservativo. Certo. Então, se por acaso a pessoa descobrir que essa pessoa que ela saiu é um HIV positivo, ela deve correr imediatamente a procurar ajuda médica, que tem medicamento que pode... Perfeito, exatamente. Então, se ela ficar sabendo, né, depois dela ter tido a relação, que aquela pessoa, né, tem um comportamento de risco ou ficou sabendo que ela é soropositiva para HIV, então ela tem que buscar atendimento médico. Né? Hoje a gente tem os chamados CTAs, né, na maioria dos municípios. O que é CTA? Só para Centro de Tratamento e Aconselhamento. CTAs. Tá? São os CTAs. São serviços públicos e lá a pessoa ela vai ser atendida, né? Ela vai colher um exame, né, de
de HIV, das hepatites, da sífilis. Não? Então é feito já um teste rápido lá. Por quê? Porque existe uma diferença entre você utilizar um medicamento para a prevenção do HIV e para o tratamento. Por isso que a gente faz, né, no CTA são realizados os testes para saber se essa pessoa, né, que está buscando lá atendimento, se ela não foi já infectada anteriormente. Então, se der negativo, se faz a medicação preventiva. Perfeito. Às vezes a pessoa fala, eu estou com medo, eu me expus ontem. E às vezes ela está positiva já. Isso, exatamente. Aí essa pessoa deve procurar o outro, né? Então acontece isso também? Acontece. Por isso que esse teste, né, o teste rápido, ele é feito de rotina. Né? Toda vez que a pessoa procura um atendimento médico, né? No CTAs aí. Sim. Então ele é feito de rotina. Se o teste der negativo, ela vai receber a medicação para fazer a prevenção do HIV. Se ele der positivo, então ela não vai receber essa medicação e ela já vai ser encaminhada para a realização dos próximos exames, né, que são os exames confirmatórios, ela vai estar dosando, né, as células de defesa dela no sangue, que são chamados CD4 e CD8, vai estar realizando a chamada carga viral, onde você vai quantificar, né, a quantidade de vírus do HIV que está presente no sangue. E a partir do momento que você colheu esses exames, né, que foi confirmada mesmo que ela está infectada, aí ela já vai começar o tratamento específico para o HIV. Certo. Então, quando um paciente fez o teste rápido e deu positivo, ele vai para o teste confirmatório. Esse teste confirmatório é a contagem de CD4 e CD8 dos linfócitos, né? Isso. Você mencionou. E a outra é a carga viral. HIV, carga viral. Isso, a carga viral. Aí você fecha o diagnóstico que esse paciente tem HIV positivo. Sim, sim. Aí, a partir do momento que você confirmou, então teste rápido, você confirmou, ele realmente está com HIV positivo, aí sim entra o tratamento. Qual é o tratamento nesse caso que o paciente já passou por essa etapa? Perfeito. Um paciente que é HIV positivo confirmado. Tá. Bom, então, colheu os exames, né? E aí já vai começar o tratamento específico, que são chamados o coquetel dos antivirais. Então, hoje, a maioria dos pacientes que vão estar iniciando o tratamento, né, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, vão estar recebendo um esquema que são três antivirais. A lamivudina, o tenofovir e o dolutegravir. Então, esses medicamentos eles são dispensados, né, em 2 comprimidos, e esses 2 comprimidos ele vai tomar uma vez ao dia, e aí, né, vai tomar pelo resto da vida. E aí é óbvio, né, depois ele vai fazer, posteriormente ele retorna, vai fazer os exames de controle, vai fazer posteriormente uma nova carga viral, para saber se a medicação está sendo realmente eficaz, né, para o tratamento. Então, normalmente, depois de 3 meses usando essas medicações, você faz uma nova carga viral, né? E geralmente esse vírus já vai estar indetectável no sangue da pessoa, se ela estiver tomando a medicação de forma correta. Então, se ele fizer de novo o exame de HIV, para anticorpos vai dar negativo ou nesse caso não, só no caso da carga viral? Só na carga viral, né? Porque os anticorpos eles vão ficar positivos para o resto da vida da pessoa. Certo. Né? Porque os anticorpos são produzidos e eles ficam ali, né? A chamada resposta imune, né? Sim. Então, ele não tem como ele ficar negativo. Certo. Então, você vai avaliar o tratamento através da dosagem do vírus no sangue. Aí o vírus não vai estar presente, né? Mas numa quantidade que o exame detecte. Sim. Não quer dizer que aí não tenha o vírus, né? Esse vírus está normalmente escondido lá, né? Em células do nosso sistema nervoso central, células do intestino, mas no sangue, né? Ele já não está mais se reproduzindo, porque é isso que o medicamento faz, né? Ele impede que o vírus do HIV fique se replicando dentro do organismo. Consequentemente, ele impede que esse vírus destrua as nossas células de defesa. Certo. Olha que legal saber como que o medicamento age, né? Muito interessante, muito interessante. E no caso, se uma mãe é HIV positivo, o feto pode vir a ter HIV ou ele só carrega a memória imunológica ou só anticorpos? Como que é no caso se uma mãe foi diagnosticada com HIV positivo e está grávida?
Como que é? A criança vai ter HIV, não vai ter? Existe a possibilidade de ter ou não ter? E como funciona isso? Tá. Então, a gente sabe que nos exames do pré-natal, toda gestante ela vai realizar de rotina, né, os exames de HIV, de sífilis, das hepatites. E quando você detecta, né, um exame positivo numa gestante para HIV, ela também vai precisar passar por esses exames, realizar esses exames confirmatórios. Em se confirmando, a gente já vai estar iniciando, né, o tratamento, né, específico para a infecção do HIV. E aí, quanto mais precocemente a gente iniciar o tratamento, menores são as chances, né, do vírus passar para o bebê. Então, hoje, se a gestante tomar a medicação corretamente durante toda a sua gestação, as chances de um bebê nascer infectado pelo HIV, ela é muito, muito pequena. Há muitos anos atrás, né, a gente não tinha medicamentos que fossem tão eficazes como hoje o que a gente dispõe. Certo. Então, com isso, né, você consegue evitar, né, que haja a chamada transmissão transplacentária, né, ou a transmissão vertical, que é a transmissão do vírus do HIV da mãe para o bebê, de uma forma bastante eficaz. A única restrição, né, no pós-parto é que essa mãe não vai poder amamentar o seu bebê, porque Sim. a gente sabe que o vírus do HIV ele pode ser transmitido através da amamentação. Entendi. Mas em relação a outros cuidados, né, são cuidados normais que ela vai ter. Se você tem, vai ser mãe, né, tá grávida, faça o pré-natal, faça seu acompanhamento, procure ajuda médica. Tá vendo? Não é porque tem um HIV positivo que vai ser condenatório ao filho. Procure ajuda, né? Para poder realmente você... Hoje a medicina avançou muito e isso é importantíssimo. Aliás, falando de avançar muito, antigamente a hepatite C era meio condenatório também, né? Uhum. Pegou hepatite C, não tinha cura. A hepatite C também, como é que está esse estágio de tratamento de hepatite C? Porque a gente sabe também que hoje existe o teste rápido, né? Isso. Então, a pessoa deu o teste rápido. Como assim a gente falou com HIV? Na hepatite C é do mesmo jeito? Então, exatamente. Né? Quando você faz o teste rápido para hepatite C, ele está detectando só a presença dos anticorpos, né, contra aquele vírus. E aí essa pessoa também vai precisar, né, passar pelo teste confirmatório, né, ou seja, você vai fazer uma dosagem da quantidade de vírus que ela tem no sangue. Tá. Se realmente confirmar, né, que ela tem o vírus presente no sangue, aí sim ela vai começar o tratamento. Né, que também hoje é feito, né, com antivirais. Então, hoje, como o Marcelo citou, antigamente a gente tinha poucos medicamentos, então as chances de cura eram muito, muito baixas. Né? Ela tratava durante muito tempo, que era só o que a gente dispunha na época, né? Então as chances de cura eram muito pequenas. Hoje, né, uma pessoa fazendo esse tratamento aí, que vai em torno de 4 meses, ela vai ter uma chance de cura quase superior a 90%. Tudo isso? Olha, então, que interessante. É muito, muito eficaz. A medicina está avançando a cada dia, né? A gente tem que agradecer. Né? O pessoal fala, bom, era o tempo antigo. E algumas coisas. Algumas coisas. Algumas né? coisas. Outras, realmente a medicina mudou muito. Interessante. Deixa eu te falar uma outra pergunta também que cai sempre nas caixas de perguntas. É a diferença do herpes tipo 1, que é o simples, e o herpes zoster. Então, eu estou com herpes. Qual herpes? Como que a gente distingue qual herpes é o quê? E se tem tratamento para esse herpes tipo 1, simples ou zoster? Perfeito. Bom, na verdade, assim, né? Quando a gente chama de que a pessoa está com uma infecção herpética, existem 2 vírus, né? Que a gente chama de infecção herpética, né? Os chamados os vírus herpes simples, né? O tipo 1 e o tipo 2, e o varicela zoster. O herpes simples, tipo 1 e tipo 2, eles causam o chamado herpes simples, né? Que produz aquelas lesões, né, de vesículas, né? E elas vão se distribuindo em forma, né, de cacho de uva, que a gente chama, bem próximas, são pequenas vesículas, né? Geralmente acometem região da boca, às vezes nariz,
lábios, podem aparecer em outras partes do corpo. E algumas vezes elas têm esse caráter recorrente, né? Depois de uma primeira infecção, depois de algum tempo elas podem voltar a aparecer. E existe também a possibilidade da pessoa se infectar e ter o chamado herpes simples genital, né? Que geralmente é causado pelo herpes simples tipo 2. E que também tem as mesmas características, né? De pequenas vesículas, depois elas se rompem, formam, né, aquela casquinha, arde, né? Fica arde, solta uma secreçãozinha. É muito incômoda. E nós temos o chamado herpes zoster, que é causado pelo vírus varicela zoster, que é o vírus que é causador da catapora, quando você tem o primeiro contato com ele, certo, quando criança. E aí, nesse primeiro contato, hoje é muito raro a gente ver, né, uma criança com catapora, porque já existe uma vacina, né? As vacinas vieram, né, para ajudar. Então, com isso, é muito raro, né, você ver uma criança com catapora. Mas aí o que acontece? No primeiro contato que você tem com esse vírus, que é o varicela zoster, esse vírus ele vai ficar ali como que dormindo no seu organismo. E aí, com o decorrer dos anos, né, com o envelhecimento da pessoa, o nosso sistema imunológico ele também vai envelhecendo e vai se tornando menos eficiente. Com isso, esse vírus que estava adormecido no nosso corpo, ele eclode, começa a se multiplicar e aí causam, né, aquelas lesões chamadas de cobreiro, né, que são múltiplas também, né, bastante dolorosas, arde e formam, né, se distribuem geralmente em faixa, né, pode acometer face, tórax, abdômen, né, membros, e são bastante dolorosas. Mas, assim, hoje a gente também já tem vacina disponível contra o herpes zoster. Herpes zoster. É uma vacina que está disponível nas clínicas de vacinação, ainda não está na rede pública, e elas podem ser, as pessoas a partir de 50 anos podem estar tomando essa vacina. Certo. Uma das grandes complicações do herpes zoster é a dor, né? Porque é um vírus, como ele acomete o nervo, né, da pessoa, então é uma lesão que dói bastante, né? Às vezes acomete, né, na face, se a pessoa não fizer o diagnóstico, pode até inclusive perder a visão, né, porque o vírus se instala ali dentro do olho. E às vezes fica com dor por meses, né, até que ela comece a melhorar. Então, ainda a melhor opção hoje é você se vacinar contra o herpes zoster. Tá, então hoje tem a vacina que ajuda nisso, porque o sistema imunológico vai diminuindo e pode eclodir e complicar. É isso aí. Medicina avançando a cada dia. Procure sempre os médicos, procure ajuda. Tem coisa sempre legal acontecendo todo dia. Uma outra coisa que você falou que é muito comum e parece ser mais simples, mas acontece mais na população, que são os furúnculos, né? Como que é o tratamento de furúnculo? Por que aparece? Porque assim, é o estresse que faz aparecer, igual o herpes, você tem alguma coisa com estresse, é a minha pele, porque tem pessoas que têm predisposição para furúnculo. Uhum. Isso. Então, o furúnculo, o que ele é? Ele é uma infecção de pele, né? Então, ele começa, né, parece uma picada de inseto, depois ele vai, né, aumentando de tamanho, né, ficando bem doloroso, bem vermelho, e na maioria das vezes ele acaba se rompendo e drena, né, pus dele. Isso. A gente costuma ver o furúnculo com uma frequência maior, né, em crianças, né, e jovens, mas aí pode acometer qualquer faixa etária. E existe uma situação, uma condição que a gente chama de furunculose. A furunculose é quando a pessoa começa a ter mais de 4 episódios, né, de furúnculos, né, um tempo, né, às vezes muito próximo ou um pouco superior a um mês entre um episódio e outro. E aí, quando acontece essa situação, a furunculose, você tem que tomar algumas medidas, né, porque se você não tratar de forma adequada, eles vão continuar aparecendo, né, e causando bastante incômodo. E uma outra preocupação é que eles podem passar de uma pessoa para outra, né, se você não tiver os cuidados adequados. Porque ele é causado por uma bactéria de pele,
né? Na maioria das vezes é o estafilococo. E aí essa bactéria ela pode penetrar, né, no corpo, seja através de um pequeno ferimento, pessoas que têm doenças de pele, dermatites, pessoas que têm alteração na sua imunidade, né, pessoas com, né, câncer, pessoas diabéticas. E aí essa bactéria penetra na pele, cai na circulação sanguínea e começa a aparecer em vários locais. Certo. E aí você vai precisar, né, utilizar um antibiótico por um tempo maior, né, de um período maior de dias. Vai precisar que ela tome com um banho, né, com um sabonete antisséptico. Enfim, vai precisar de alguns cuidados aí especiais para evitar que esse furúnculo continue, né, se disseminando aí. Legal. Tá, hoje eu vou fazer as perguntas de tudo que é tipo, hein? Eu vou tudo que é tipo. Uma outra coisa comum que a gente percebe, e também qual é o tratamento de erisipela, né? Erisipela, o que é erisipela? Explica para as pessoas saberem, né? Aquela pele vermelha aqui, né? Na perna. Isso, então. E o tratamento? A erisipela ela também é uma infecção de pele, né? Então, e ela se caracteriza, né, por dor no local, são placas, né, avermelhadas que vão se formando e vão aumentando de tamanho à medida que a infecção vai né, evoluindo. E normalmente essas placas são bem delimitadas. Existem algumas formas de erisipela que podem também cursar com bolhas, né? Além das placas, formam-se bolhas, né? Umas bolhas grandes e que podem se romper e às vezes até formar pequenas feridas. E a erisipela ela também é causada, né, por uma bactéria chamada mais frequentemente, né, o Streptococcus, mas outras bactérias também, inclusive o Staphylococcus, né, pode, né, causar esse tipo de infecção. E é muito mais comum, ela pode aparecer em qualquer parte do corpo, né? A gente vê mais comumente, né, nos membros inferiores. Então, quais são os fatores, né, que podem levar a um quadro de erisipela? Infecções de pele, como, por exemplo, às vezes aquela micose que dá entre os dedos dos pés. A famosa frieira. Isso, a famosa frieira, né, quando a pessoa, às vezes, não enxuga, né, os dedos de forma adequada e dá frieira. E aí a bactéria pode penetrar através, né, dessa lesão entre os dedos. Outros ferimentos que aparecem, né, arranhões, pessoas que têm problemas de circulação nos membros inferiores, né, como varizes, também são bastante propensas, né, a terem erisipela. Pacientes obesos, os diabéticos, também são bastante comuns esse tipo de... E no caso que a pessoa foi diagnosticada com erisipela, qual é o tratamento que se preconiza nesses pacientes? Então, aí você vai também precisar fazer tratamento com antibiótico. Tá. Se for, por exemplo, uma erisipela de membros inferiores, essa pessoa vai precisar fazer repouso, né, manter as pernas elevadas, né, para ajudar na circulação, porque como incha, né, a perna, a circulação fica mais lentificada. E aí ele não vai ter jeito, ela vai ter que ficar aí pelo menos umas 2 semanas aí de molho, né, com cuidados, tomando os antibióticos, às vezes anti-inflamatórios, para que a gente possa conseguir debelar aí o quadro infeccioso. É isso aí. E você pega também muitos casos de pneumonias, né? E nós temos vários tipos de pneumonia. Tem a pneumonia bacteriana, tem a viral, tem a fúngica. E os tratamentos variam de acordo com o tipo de pneumonia. Como que a gente faz para diagnosticar as diferenças de pneumonia? Por exemplo, você vai lá, faz uma ausculta pulmonar, né? E aí, como que você percebe a diferença de pneumonia bacteriana, fúngica ou viral? Bom... Eu sei que a pergunta é difícil, mas é porque, por exemplo, a gente tem vários tipos de pneumonia. Uhum. Então, tem paciente que tem HIV positivo ou paciente imunodeprimido, ele pode ter outros tipos de pneumonia, né? Não só a bacteriana. Uhum. E tem casos até que pneumonia gerada por clamídia. Sim. Né? É raro, mas tem. E aí, no caso de um procedimento desse, como é que uma infectologista analisa para diagnosticar que tipo de pneumonia nós temos ali? Tá.
Bom, primeiramente, assim, as pneumonias, as causas mais frequentes de pneumonias, na verdade, são causadas por bactérias. Tá. Tá? Então, essas outras causas, né, que você citou aí, as virais, as fúngicas, elas são menos frequentes. À exceção, né, da época que a gente estava aí na nossa epidemia da Covid, que aí a causa mais frequente, né, que a gente via de pneumonia era causada pelo vírus da Covid. Né? Então, ele causava uma infecção enorme, né, no pulmão de uma quantidade grande de pessoas. E aí a gente, né, fazia o teste da Covid e você sabia que aquela pneumonia era causada pelo vírus. Que até usava o oxímetro, que era um dos indicadores. Aí você fazia acompanhamento da saturação, do nível de oxigênio da pessoa, como é que estava no sangue, porque o vírus, né, ele causava um processo inflamatório ali. E o que a gente viu, infelizmente, é que nessa ocasião aí, né, que estava vivenciando a epidemia, as pessoas acabaram, né, sendo medicadas com muitos antibióticos sem que realmente houvesse necessidade. Né? Então, eu pegava muitos pacientes, né, que vinham me procurar já tomando antibiótico com um teste de Covid positivo. Né? Então, eu acabava suspendendo, né, esses antibióticos aí, como eu falava, porque né, já detectou que é o vírus. Estava com poucos sintomas, então sabia que o vírus que estava causando aquele problema. E não só isso, uma vez eu estava com Covid, eu procurei o Fernando Max, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e ele falou assim, ó, o antibiótico ele destrói a microbiota boa também, tanto é que uma das coisas, ele falou, ó, começa a tomar glutamina, para ajudar a fortalecer o intestino e o sistema imunológico. Com certeza. A gente precisa, as pessoas, né, às vezes os médicos prescrevem antibiótico, a gente viu isso principalmente durante, né, a epidemia da Covid, meio que de forma indiscriminada, né, porque eles ficavam com medo, né, de que pudessem estar deixando de tratar, né, uma infecção bacteriana, e a gente, né, na verdade, já sabia que o vírus, né, causava todo aquele quadro ali, né, aquela alteração que a gente via na tomografia, caía o nível de oxigênio. Então, a gente tinha que monitorar esses pacientes através, né, de parâmetros clínicos, ver se ele começava a fazer febre, se ele começava a ter alguma piora ou alguma alteração no exame de laboratório que nos desse indícios de que ele podia estar fazendo uma infecção bacteriana. E aí sim a gente começava com antibiótico. Mas assim, eu realmente, a grande maioria dos pacientes que eu tive a oportunidade de atender e que não foram poucos, né? Acho que uma pequena minoria foi que precisou tomar antibiótico. O Fernando era chefe, né? Agora você largou 2021, você parou? Foi. Mas era chefe do Comitê de Infecção Hospitalar do hospital, que ele era responsável. E quando eu peguei Covid, eu sou paciente diabético, eu tinha acabado de tomar a vacina na primeira semana, a primeira dose. Aí, anticorpos detectores, né? Anti-Covid, tinha que dar acima de 30, e 20 já era o parâmetro, eu estava naquele borderline de 20 a 30. E eu estava até feliz que a vacina estava começando a fazer a curvinha de crescimento, né? A virada, né? Que a gente virada imunológica. E aí peguei Covid, a saturação começou a baixar, 94, 92, e fui. E naquela época a gente estava com muito medo, porque era muito começo ainda tudo, né? Porque... E aí, eu lembro, eu fui no seu consultório, falei, não tô bem, vem cá. E aí, todos os EPIs, tudo lá, imagina. E você pegou, a gente pôs o oxímetro, você pegou e esfregou minha mão, a unha, para poder detectar melhor o oxímetro, porque não estava pegando legal. E eu lembro que alguém tocou em mim, porque naquele período de Covid, tinha gente, até o nosso videomaker falava que se ele precisava fumar, ele fumava da janela, ele nem saía lá fora, porque de tanto medo, e realmente estava assim, né? Sim. O Henrico, meu filho, tinha 4 anos, né? 3 anos e pouco. Um dia eu deitei no berço, isolamento total, ele falou assim, papai, eu tô triste. E começou a chorar, lacrimejar assim, e aquela isolação social, né? Isolamento social. Mas eu peguei Covid nesse período e você colocou a mão. Cara, aquilo foi tão... Porque assim, você tá na linha de frente, você é infectologista, tava ali no olho do furacão atendendo um monte de gente, né? E aí ainda esfregou. Eu lembro que até fiz assim, então... Como que é um serviço abnegado, né? Dizem que pode ter uma guerra de extraterrestres, mas a área da saúde vai trabalhar. Para outra coisa, a área da saúde vai trabalhar sempre.
E realmente, eu estava, foi baixando minha saturação. Eu cheguei na esposa, minha filha tinha poucos meses, porque nasceu minha filha. Eu falei, Fê, porque cada um seguiu uma linha de médicos, né? Cada médico seguiu uma linha no tratamento do Covid. Uhum. Dá cloroquina, não dá cloroquina, dá antibiótico, não dá antibiótico, dá corticoide, não dá corticoide. E aí a Fê falou assim, Marcelo, quem que cuida das coisas de infecção? Não é infectologista? Você tem que seguir uma linha. Aí eu falei pro Fernando Max, ó, eu vou com você até o final. Nós estamos juntos. A minha confiança está em você. Aí foi indo, você segurou os corticoides, porque você falou, olha, vamos esperar um pouco, vamos mantendo, formar um anticorpo, e depois você falou, agora nós vamos brigar. Aí você entrou com o corticoide e melhorou minha saturação, mas você segurou. Então, cada um na sua praia. Então, eu te agradeço muito, te respeito muito. Aliás, outras pessoas também você salvou, que pediram indicação, né? E, inclusive, nós não estamos chegando no final da entrevista, não, mas quem quiser te achar, como é que faz para te achar? Depois eu vou perguntar de novo. Se tem um telefone, se tem uma clínica, se alguém pegar e falar, ó, quero saber mais de HIV, quero saber outros assuntos, hepatite C, tudo. Como é que faz para te achar? Então, eu tenho um consultório aqui em Jundiaí. Sim. E tenho um outro consultório em Jarinu, que é onde eu moro. Então, em Jundiaí, vocês podem me achar no consultório daqui, que é o telefone é o 4586-2729 ou 4586-2122. E o meu consultório de Jarinu é o 4016-3538. Tá. Então, quem quiser achar o Fernandão aí, Fernando Max, que é 29 anos de infectologista e ampla experiência, né? A gente trabalhou lá no infecção hospitalar, dentro de UTI e outras coisas. Mas foi um perrengue esse período de Covid. Eu lembro que foi... E eu também estava na linha de frente, né? Porque eu sou do laboratório e a gente fazia os exames. Então, foi... Uma demanda grande de exames, né? Demanda grande. E eu peguei exatamente quando eu violei um combinado de proteção. Uma semana eu violei um combinado de proteção, não no laboratório, na minha vida pessoal, e peguei. E aí, graças a Deus estamos aqui, né? Mas outras pessoas acabaram perdendo a vida, né? E eu lembro também que a sua preocupação, que foi assim, ó, Marcelo, eu vou deixar para internar, se precisar internar, você no último momento, e você tinha essa linha, por causa do emocional. Você falou, olha, alguns pacientes que eu interno muito rápido, ele entra naquele isolamento total do Covid, né? Foi um período que também... Imagina, você já estava com medo, aí você pega Covid. Aí você entra numa ala de isolamento dentro do hospital. Aí você fala, pronto, fui, né? E realmente você segurou ao máximo ali, foi importante. Eu só tenho a agradecer. E mais gente que eu sei da história disso. Mas tá bom, Fernandão. Além disso, HIV já falamos, da sífilis já falamos, hepatite C já falamos, furúnculos, herpes tipo 1, herpes tipo 2. Uma outra situação que você me permitir falar aqui, Marcelo? Corriqueira do seu consultório? Eu pego muitos casais que são chamados sorodiscordantes para HIV. Soros discordantes para HIV. Prazer. Isso quer dizer o quê? Que um tem a infecção pelo HIV e o outro não tem. Não foi contaminado, né? Por quê? Porque normalmente um deles já está, né, com a infecção há algum tempo e aí eles começam, né, se relacionar e aí no começo, né, existe aquela dificuldade, né, de falar pro parceiro que ele tem o HIV, né, porque ainda existe, infelizmente, né, esse estigma, né, da doença, né, as pessoas acham que vão morrer, que não vão poder constituir família. E aí eu acabo muitas vezes pedindo, né, e às vezes eu sinto, né, que as pessoas têm dificuldade para falar para o seu parceiro que ela tem a infecção pelo HIV, e às vezes eu acabo ajudando, né, traz seu parceiro aqui, né, e a gente conversa junto, né, tira as dúvidas, né, porque no primeiro momento a pessoa vai ficar assustada, né? Sim. De estar se relacionando com uma pessoa que está infectada pelo HIV, né? E o medo é dela se contaminar. Então, hoje, o que a gente sabe é que com o tratamento aí, com os antivirais, se a pessoa estiver utilizando, né, de forma correta
e ela tiver já duas cargas virais indetectáveis, Sim. a gente sabe que ela não transmite para outra pessoa. E aí, ou seja, não há necessidade, inclusive, dela usar preservativo. Então, é isso que as pessoas ficam com medo, né? Mas a gente não estava usando preservativo, né? Então, não é que ele estava usando de má fé. E aí não estava usando preservativo, porque realmente aí não está mais transmitindo o vírus, porque a carga viral dele está indetectável com o tratamento. Então, o medicamento é tão eficiente que depois você fazendo 2 análises da carga viral, confirmando que 2 vezes estava ausente essa carga viral, ele já não contamina mais, Perfeito. Mesmo tendo uma intimidade sem preservativos. Perfeito. É isso mesmo. Então, esses casais, eles podem hoje, né, procriar, ter filhos, sem que haja esse medo, né, de que um possa vir a contaminar o outro. Então, eu tenho casais, ou o homem é soropositivo, ou a mulher é soropositiva, e eles levam uma vida normal. Que impressionante. Isso que é, né, um avanço muito importante, né? O que nunca se imaginaria em 1970, hein? Com certeza. Né? Nunca se imaginaria em 1970. Aliás, muitas perdas, né, musicais houveram, né? Que não se existiam os medicamentos que se existe hoje. Assim como a gente espera também que apareçam novos medicamentos aí, né? Aliás, graças a Alexandre Fleming, né? Sim, que muita coisa mudou. Sem dúvida. Então, todos esses avanços que a gente teve no tratamento, né, do HIV, a gente com certeza vai ter... Né, as vacinas contra a Covid vieram para provar isso, né? Que as vacinas são eficazes, são seguras, né? Eu ainda vejo muitas pessoas ainda relutando, né, em tomar a vacina da Covid, mas assim, a gente tem uma prova concreta, né, de que elas funcionam, né? Se não fossem as vacinas, a gente estaria hoje numa situação aí de uma quantidade enorme, né, de pessoas adoecendo, né, infelizmente falecendo, hospitais lotados, como a gente viu no começo aí da epidemia, né? E você teve a primeira onda, e na segunda onda veio a Ômicron, né? Isso. E aí a maioria dos casos de internação, você falava, Marcelo, a maioria das internações é a pessoa que não tomou as vacinas, nos estados graves. Isso. Né? Aí você falou assim, ó, eu perguntava, e realmente é. Então, pessoal, contra fatos não há argumento, tá bom? Contra fatos não há argumento. Então, a gente percebe desde a catapora, que hoje a gente não vê quase criança com catapora, eu pelo menos não vejo mais. E as vacinas são... A gente estuda isso, né? Na sua bioquímica, a gente vê isso na pele, a gente vê isso factivelmente. Então, é importante que você também tome suas vacinas. E nós somos um dos melhores países do mundo, se não é o melhor país do mundo, para ter variedades de vacina e quantidades, né? Sim, nosso programa de saúde pública, ele sem dúvida é um dos melhores do mundo, né? O Sistema Único de Saúde oferece uma gama enorme de vacinas, né? De programas aí, né? Diversos programas que oferecem tratamento gratuito para HIV, tratamento gratuito para tuberculose, para hepatite C, para hepatite B, enfim, né? A gente tem uma gama enorme, né? de medicações que são caras e que felizmente são oferecidas, né? Pelo nosso sistema público de saúde. Sim, sim. É isso mesmo. Outra coisa que também acontece, principalmente em homens, mulheres também, mas elas são mais assintomáticas ou não, vou perguntar. A Neisseria, que é a famosa gonorreia, e clamídia. Falando um pouquinho dessas DSTs, que a gente falou do HIV, da hepatite C, né? Embora também o HIV e a hepatite C pode pegar sob transfusões sanguíneas, né? Não só sexualmente, outras coisas. Como que a gente faz para detectar gonorreia ou uma clamídia, ou uma DST? Específico, quando há uma secreção, quando há uma dor para urinar, como que a gente faz para detectar se pode estar com uma gonorreia ou uma clamídia? Tá. Então, primeiramente você vai suspeitar pelos sintomas, né? Tem aquela pessoa que vem ao teu consultório reclamando, né, de dor para fazer xixi, às vezes percebe que está saindo uma secreçãozinha pela uretra. Então, o homem é muito mais sintomático, né, do que a mulher. E aí você vai pedir, né, um exame. Geralmente a gente pede um exame de PCR, né, para fazer a pesquisa da bactéria lá, que é colhida no laboratório. E aí você confirma o diagnóstico. Mas assim, na grande maioria das vezes a gente vai tratar já de forma presuntiva, né? Então o paciente vem, né, referindo os sintomas,
referindo, né, ter tido um sexo sem proteção algum tempo atrás. E aí a gente já vai começar com a medicação direcionada para essa provável infecção, né, por clamídia ou Neisseria, né? Sim. No dito popular, tem aquela meningite fulminante, às vezes falam, sabe? Aquela meningite, olha, pegou aquela meningite a mais brava. Quais são as meningites mais bravas, assim? Ou as mais preocupantes ou as mais agressivas que nós temos e como que é feito o diagnóstico? Tá. Bom, então, normalmente uma pessoa que está com suspeita de meningite, né, é uma pessoa que vem com uma história de começar a ter tido dor de cabeça, começou a ter febre, muitas vezes aparece vômitos, né, e é uma dor de cabeça que ela não melhora, né? Faz uso de analgésicos sem ter melhora, e às vezes, inclusive, pode ter quadros de convulsão. Isso numa pessoa maior, né? As crianças menores é mais difícil, né, de você conseguir fazer esse diagnóstico, especialmente quando elas não falam ainda, né? Então, nas crianças pequenas, aquele choro, né, irritabilidade, às vezes até podem ver crianças que convulsionam. E aí o diagnóstico vai ser feito, né? Você vai ter que, muitas vezes, ou faz uma tomografia, né, se você tiver possibilidade de fazer, antes de fazer a coleta do líquor, né? Você vai tirar o líquido da espinha. E através da análise do líquor da espinha é que você vai fazer o diagnóstico da meningite. E aí você vai estar detectando qual o tipo da meningite, né? A gente falou das pneumonias, mas a gente também tem meningites bacterianas, as virais, as fúngicas. Então ainda são, tanto as bacterianas como as virais são muito frequentes. E aí a gente tem entre as bacterianas, as principais, né? Causada pelo meningococo, por outra bactéria chamada de pneumococo, tem hemófilos. Então, de acordo com a bactéria que você vai isolar, né, no exame inicial, é que você vai direcionar o seu tratamento ali, né, com antibiótico ou antiviral, né, conforme a sua suspeita. E nesses muitos casos também nós temos vacinas, né? Sim, né? Então a gente também tem disponível, né, na rede pública, né, vacinas que são muito eficazes, né, na prevenção dessas meningites. A gente tem a vacina do meningococo, tem vacina contra pneumococo, contra hemófilos, né? Então, daí a importância, né, de que os pais, né, levem as crianças, né, para receberem essas vacinas aí, conforme o calendário vacinal. Infelizmente, né, durante a época da pandemia, a gente teve uma queda, né, significativa do número de crianças, né, que foram vacinadas, até por medo, né, dos pais terem que ficar saindo com as crianças. Mas a gente espera que agora, né, que normalizou, né? Normalizou, né? Nossa vida está voltando ao normal. Que também os pais retornem, né, levar essas crianças, né, para atualizar a sua carteira de vacinação aí. Sim. Uma outra coisa muito comum que os infectologistas batem na tecla é quando o vírus da gripe em idoso. Por que é tão preocupante o vírus da gripe em idoso e por que é tão importante também que eles vacinem-se? Então, por que é importante? Existem hoje já um calendário vacinal, né, que a gente chama do adulto, né, das crianças e do idoso. Né? O idoso também precisa fazer reforço de algumas vacinas. Tá? Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, eu falei assim, já tinha conversado isso, nosso sistema imunológico ele também vai envelhecendo. Né? Então, as nossas células de defesa vão reduzindo de número, vão reduzindo de qualidade. Né? Então, a gente já não responde da mesma forma que a gente respondia quando tinha... A velhice é triste, né? Exatamente. A velhice não tem jeito. Então, um vírus, né, o vírus da gripe, por exemplo, numa pessoa jovem, não vai causar praticamente nada. Né? Mas no idoso, assim como a gente viu na Covid, né, ele pode causar pneumonia, quadros graves. Né? Daí, né, as campanhas de vacinação da gripe serem direcionadas principalmente para os idosos, né? Porque são mais suscetíveis às complicações, né, causadas pelo vírus
da gripe e suas complicações, como, né, que são as infecções bacterianas, as pneumonias, enfim. Né? Certo. Outra coisa comum. Hoje eu estou te sugando, estou fazendo muitas perguntas. Você me desculpa, mas por quê? Conhecimento público, a gente traz instruções. Antigamente tinha-se aquela questão da maionese caseira, que se aparecia salmonela, né? Essas diarreias e disenterias provocadas por salmonela. Como que a gente faz para diagnosticar? E como que é importante a velocidade do tratamento? Porque, assim, existe as que são simples e existe as que são agudas. Como que a gente faz para tratar salmonela, identificar nesses quadros clínicos? Então, quando você atende, né, uma pessoa que vem com queixa, né, de diarreia, a primeira coisa que a gente deve perguntar é saber se ela comeu algum alimento suspeito. Ah, você comeu fora de casa, comeu algum alimento, uma maionese, né, que não foi preparado em casa, ou foi utilizado ovos crus, Ou né? viajou, Ou né, viajou para algum lugar. Então, isso é uma pergunta importante. Porque se a pessoa falar assim, não viajei, não comi, não saí de casa, aí você já vai direcionar, provavelmente, que se trata de uma diarreia de causa viral. E vai aparecendo outros casos da família, né? A gente sabe que muitas viroses aí causam diarreia. E aí contamina a família inteira. E aí contamina a família inteira. Né? Então a gente tem, por exemplo, os rotavírus, né? que são um agente que causam, né, bastante epidemias aí, né? Quadros bastante chatos. E as infecções bacterianas aí, né, se a pessoa relatou que comeu fora de casa, ou que viajou e comeu algo diferente, aí você já vai, muitas vezes, começar o tratamento com antibiótico. Na grande maioria das vezes, a gente acaba não conseguindo tempo hábil para colher o exame de fezes para fazer a identificação da bactéria. Vai ter que tratar clinicamente, você vai ter que tratar clinicamente, baseado na sua suspeita, né? Acho que é uma infecção bacteriana, porque ela comeu uma coisa diferente, depois começou a passar mal, às vezes vomita. E às vezes a pessoa chega tão desidratada e sem condição de tomar o antibiótico por boca, né? Porque está vomitando, aí você tem que internar por alguns dias aí até ela melhorar, para que aí sim, depois você libera, né, dá alta e ela vai continuar o tratamento. Muito bom. E a outra vez eu tomei uma injeção, né, que deu abscesso, contaminou por Staphylococcus lugdunense. Prazer. E aí ele falou assim, nós vamos para o centro cirúrgico, nós vamos abrir, vai drenar, você vai ficar tomando antibiótico na veia. E isso era período de Covid. Foi um perrengue. E realmente, quando há um abscesso por injeção, então vamos supor que a pessoa tomou alguma injeção de reposição hormonal e houve um abscesso, o médico identificou ali, às vezes até espeta com a agulha, puxa e está cheio de pus. Uhum. Qual é o tratamento, já mencionei um pouco, nos casos graves de que a pessoa se contaminou com uma injeção, formou um abscesso e tem uma evidente questão purulenta, uma quantidade grande purulenta ali internamente? Tá. Bom, os abscessos, né, que são coleções, né, que se formam, infecções aí que se formam coleções em que você tem uma quantidade grande de pus, né, de células mortas, de bactérias presentes. Na maioria das vezes, eles formam uma cápsula, né, em volta deles, e aí o antibiótico não consegue chegar ali no interior onde estão, né, aquelas bactérias ali morrendo, né, as células mortas. Então, nesse tipo de situação, é importante que esse abscesso ele seja drenado. É por isso que você me falou, nós temos que ir para o centro cirúrgico, tem que abrir. Então, por exemplo, um apendicite, né? Quando ela ocorre, uma inflamação do apêndice, na maioria das vezes acaba formando ali, às vezes, abscessos, né, dentro do órgão, acumulando pus. Então, aí você tem que abrir e drenar. Então, o abscesso, onde ele se forma, né, no teu caso, né, formou ali no local da injeção, o antibiótico não vai chegar de forma adequada, né? Se você não drenar, não tirar aquele pus, limpar aquele tecido morto ali. Sim. Né? Por isso que é a importância de que esse procedimento cirúrgico seja feito, para que você possa conseguir controlar a infecção. Então, em casos graves, em que tem um acúmulo grande, por ter essa cápsula,
o antibiótico não consegue chegar. Exatamente. Então você tem que usar a parte física mesmo, né? Sim. Cortar, drenar, abrir. Tanto é que às vezes você deixa até o dreno, né? Perfeito. Para ter certeza que sai. Uhum. Tá certo. Perfeito. É isso aí. Muito bom, meus amigos. Esse foi o papo de hoje com o Flemingcast. Eu perguntei de tudo. Tem mais alguma coisa que faltou do seu dia a dia do consultório? Porque embora tem de tudo também. Eu sei que tem. A gente teve uma visão grande, porque assim, a gente fala, eu falei já em vários outros videocasts aqui, podcast, que conhecimento é poder. Então, por exemplo, se você sabe algo e você tem o medicamento certo, o diagnóstico certo, você chega tudo na vida, né? Desde o mercado financeiro, criação de filhos. Se você tem a técnica e sabe o que está dando certo, e você tem o conhecimento, você acaba tendo maior resultado. Então, veja, hoje as antivirais de HIV, né? Foi pesquisa, houve ciência, tem mais conhecimento. Hoje a pessoa pode ter até família, como você mencionou. Então, realmente o conhecimento é poder. E quando criou o Flemingcast, era trazer essa questão de conhecimento para o público mesmo, ter direcionamento. Só uma pergunta que eu não fiz. O que te levou a ser infectologista de tantas outras partes médicas, dermatologia, cardiologia? Aí você falou, não, vou ser infectologista. Que foi uma inspiração? Foi um professor? Foi professor, né? Eu tinha... na faculdade, eu me formei em Belém do Pará. Sim. E a gente tinha parte de doenças tropicais lá, a cadeira de infectologia, muito, muito forte. Né? Então a gente via, por exemplo, leishmaniose. A parasitose lá é grande. Né? Via casos de hanseníase. E foi assim, uma coisa que foi me fascinando, né? Em 1988, né? Quando eu saí me formei, a gente começou a ver, né, os casos de AIDS, né? Estavam aparecendo, estava começando a epidemia, né, do HIV aqui no Brasil. Então, assim, era uma coisa que tudo nova, né? Então a gente queria aquela curiosidade, né, de estar conhecendo essas doenças aí que estavam chegando aí. Você falou agora, me veio uma outra pergunta. E a dengue? Meu amigo, a dengue dá trabalho. Como a gente percebe como que esse mosquito dá um problema público e a gente sabe? Próximo da gente, recentemente, uma pessoa falou, estou com uma dor no fundo do olho, um negócio. Não existe nada de mais moderno para dengue, porque assim, ó, o que acontece? Muito se confunde com outra doença. Sim, muito. Então, eu acho que a pergunta que eu não fiz direito é assim, como que a gente faz para distinguir se é uma gripe forte ou dengue? Esse é o X da questão. Acho que isso é muito legal. Sim. Realmente as doenças virais, né, as síndromes virais, elas têm muitos sintomas em comum. Né? Então, febre, dor no corpo, né, dor de cabeça, calafrios. Mas, por exemplo, para você diferenciar, por exemplo, uma suspeita de dengue, de um resfriado, de uma gripe, por exemplo. Né? Então, na gripe, você vai ter os sintomas respiratórios. Então, a pessoa normalmente está com coriza, nariz trancado, está tossindo, né? Está aquela catarreira, muitas vezes. E na dengue, você não vai ter os sintomas respiratórios. Né? Então, a pessoa tem bastante dor no corpo, né? Dor muscular, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. A febre, a duração dela não vai passar do que 7 dias. Então, uma pessoa que vem com uma febre com mais de 7 dias, a gente já sabe que não é dengue, né? Porque a febre da dengue não dura mais do que 7 dias. Então, assim, hoje é importante, né, que a pessoa, quando está com suspeita de dengue, que ela faça acompanhamento ou na UBS ou no pronto atendimento, porque a gente sabe que a dengue é uma doença traiçoeira, né? Ela pode, né, ter as formas graves da doença, né, que a pessoa vai ter choque, vai ter sangramentos, toda parte do corpo, vai precisar às vezes até de uma unidade de terapia intensiva. O que a gente infelizmente não tem hoje ainda são médicos qualificados, né, para identificar aqueles pacientes com os chamados sinais de alarme. Né? Paciente que chega... Quando está mais grave a dengue, tem sinais de alarme. Existem chamados os sinais de alarme. Né? Um paciente que vem com queixa de dor na barriga,
começa a chegar inchado, desidratado. Então, esse paciente vai merecer uma hidratação mais rigorosa, porque é aí que você vai conseguir mudar o curso da doença. Esse é o divisor das águas. Se você não tiver um profissional de saúde qualificado ali, né, para saber intervir, saber hidratar esse paciente de forma adequada, esse paciente pode evoluir mal. É igual um incêndio, né? Começa uma fogueirinha, se você abafa, é mais fácil do que você apagar um incêndio. É isso que você está querendo dizer. É isso aí. Então, identificação logo nos primeiros sintomas. Esses sinais de alarme. Sinal de alarme. É vital para evitar que a pessoa possa evoluir para a forma grave da doença. E quando pega mais de uma vez, a dengue também ela pode ser mais agressiva, não pode? Ou isso é mito? Não, é verdade. Porque aí você sabe que as formas graves da doença, elas costumam aparecer geralmente nas pessoas que tiveram mais de uma vez. Porque aí você já tem presença de anticorpos contra o vírus da dengue, porque existem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Da dengue. Da dengue. E aí a pessoa que já teve uma infecção por um tipo 1, por exemplo, e se infecta por um tipo 2, ela já tem alguns anticorpos, e esses anticorpos contra o tipo 1 vão acabar fazendo com que ela possa evoluir de uma forma pior. Vai deixar ela mais inflamada? Porque vai deixar ela mais inflamada. O organismo reage com uma resposta inflamatória muito, muito intensa, e isso que faz a pessoa evoluir mal. Tá certo. Muito bom, pessoal. Dr. Fernando Max, quem quiser te achar, como é que faz para te achar? 452... Então, o meu consultório aqui de Jundiaí, os telefones são 4586-2729 e 2122. E do meu consultório de Jarinu. 4016-3538. Esse foi o papo de hoje com o doutor infectologista Fernando Max, amigo, pessoa que eu agradeço muito, porque me salvou já 2 vezes do abscesso e também na época do Covid. E um grande abraço para vocês. Você deixem suas dúvidas, episódios do que querem saber mais, podem deixar os comentários, que a gente está procurando ver o que realmente é de interesse público para a gente poder trazer. Esse foi um Flemingcast. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado. Obrigado, Dr. Fernando Max. Obrigado, e venha sempre. Obrigado a todos. E contem sempre com bons profissionais. Um grande abraço e tchau, tchau.